Esporte. José Gomes. Bom dia, Luciano, bom dia, Caio, um grande abraço a todos vocês que acompanham o momento esportivo do Primeira Mão. E nós temos novidade no Alagoinhas Atlético Clube. O Maquelele, jogador rodado, bom jogador por sinal, que já jogou no Palmeiras, no Grêmio, no Corinthians e no Atlético de Madrid. Ontem assinou contrato, foi dado entrada na Federação Baiana e espera-se que até amanhã ele esteja em condições de jogo, ou melhor, que saia o seu nome publicado no BID para que ele fique à disposição do treinador Paulo Salles, né, para o próximo jogo do Alagoinhas Atlético Clube, que é justamente contra quem? Contra o time de Vitória da Conquista. E observe-se que o time de Vitória da Conquista já se encontra aqui na cidade de Alagoinhas, né? Já está concentrado aqui, aguardando o momento da partida. Nós ouvimos uma entrevista do seu treinador, o Elias Borges, que é um treinador antigo no Vitória da Conquista, né? E também um bom treinador, um excelente treinador. Quer dizer, o Michael Suel, então, o meia, a contratação, ainda deu uma esfriada, né? Deu uma esfriada. Não acredito que surja mais alguma novidade a esse respeito, não. A essa altura, né, Gomes? A essa altura do campeonato. O certo é que o Atlético, em termos de atacantes, nós temos aí o Jonatas, que jogou muito bem, o Jackson, que vem treinando muito bem. Me parece que o Atlético está bem servido de atacantes. E por falar em atacantes, o Magno Alves sentiu na sexta-feira última passada um pequeno incômodo, fez um exame de imagem e nesse exame foi detectada uma pequena lesão e aí ele começou a se cuidar, não viajou para a Vitória da Conquista para enfrentar o Docimel justamente por isso, e a direção do Atlético e o seu departamento técnico espera que ele possa estar apto para o jogo contra o Vitória da Conquista amanhã no estádio Antônio Carneiro. Mas se ele, porventura, não puder participar, quem é que deverá entrar? Ou o Jonatas, que entrou muito bem, ou o Carlinhos, né? Estará bem entregue a posição a qualquer um dos dois. Agora, é claro que o Magnata faz a diferença. É um jogo para ele. Se ele tivesse no jogo lá de Vitória da Conquista, teria se dado muito bem, obrigado, né? Mas, Caio, nós retornaremos com mais informações do Atlético, mas nós queremos fazer um registro aqui, que nunca mais nós tínhamos ouvido registro dessa forma, é que lá na França, no jogo Lyon e o Toulouse da França, um jogador de 22 anos infartou dentro de campo aos 20 minutos de jogo, né? Então você observe como é que as coisas andam. 22 anos, eu não estou falando de um jogador rodado de 35, verdade, de 40, né? Então, sofreu um infarto, que foi o Merlin Terrier, né? Aos 22 minutos ele caiu completamente desacordado, foi o maior sufoco, as duas equipes ficaram apreensivas. Nós já vimos a história de vários jogadores, né, morrerem dentro de campo, inclusive, né? Aqui no Brasil, né? Isso. São Caetano que o diga, né? Imagine você, o Lyon é um time de tradição no futebol francês, né? Deve ter um departamento médico muito bem obrigado. E no futebol europeu. E mesmo assim não identificou nenhum problema e o atleta deve ter chegado a um determinado ponto, né? Que o coração não resistiu e aí ainda bem que ele... Eu já acompanhei, né, matérias, inclusive na TV, de cardiologistas, não é, especializados em acompanhar jogadores de futebol, e eles dizem o seguinte, que o jogador de futebol, a depender do clube, né, existem clubes que a estrutura são grandes, né, disponibilizam um departamento técnico sofisticado e tal, o atleta ele vai passando por exames de rotina e tal, só que existem alguns problemas de saúde que aparecem assim do nada, né? Existe do nada, vamos dizer que foi no caso desse jogador, né? A máquina humana, apesar de ser a mais perfeita, né, ela tem esse tipo de coisa. A diferença entre a máquina humana e uma máquina artificial é que a artificial, quando pifa, você troca a peça depois e normalmente volta a funcionar. E a máquina humana, quando dá algum problema, quando dá chútil, quando entra ar, se não tiver um atendimento muito rápido, né, então ela não tem mais jeito, né? Se bem que
mesmo com alguns atendimentos rápidos, às vezes você não tem conseguido o resultado necessário e reanimar a pessoa. Aqui para as redes sociais, mandando um abraço para a Viviane Simões, acompanhando a gente lá de Porto de Sauípe. E também a Maria Raimunda Salvador, mandando um bom dia a você, viu, Zé Gomes? Ok. Acompanhando você aí, suas análises. Um grande abraço, Maria. Eu vou aproveitar a sessão abraçando o torcedor, né? Vou mandar um abraço para o Neto. Aí as pessoas, tem alguns ouvintes que já estão ciumando, mas você manda abraço para o Neto, para o Jorge Buri, quase todos os dias. É que eles nos ouvem todos os dias e informam pelo Zap que estão nos acompanhando. Então, a gente aproveita e manda um abraço e um beijo no coração. Mas o jogo da Juazeirense frente ao Doce Mel na quarta rodada, né, que é a quarta rodada, é um domingo, dia 2, foi transferido, né, foi modificado pela Federação Baiana para o dia 5, então vai sair do dia 2, o jogo entre Juazeirense e Doce Mel, para o próximo dia 5, um domingo. Ou seja, sai de uma quarta-feira e vai para o domingo. Mas isso não beneficia, né, em uma forma nem dos dois times, né, Gomes? Olha, depende. Na minha compreensão, o atraso do campeonato em uma semana beneficiou muitas equipes, inclusive o Atlético, que teve mais 8 dias para preparar o seu time, acaba sempre beneficiando. Agora cria também uma dependência, porque a depender dos outros resultados, coloca uma pressão em quem for jogar e precisa vencer ou vencer. Acontece muito isso, né? Então, esse jogo foi mudado. E por falar em Doce Mel é o 9º em público, né? E é o 9º também em renda. Então, nós já temos aqui lá embaixo, né? Nós já temos aqui público e renda do Baianão. O Atlético de Alagoinhas em público é o 2º colocado, né? Perde para o Bahia, mas em renda é o primeiro. Então, a classificação é a seguinte: público, primeiro o Atlético com 4.041 torcedores, o primeiro Bahia com 4.083 torcedores, segundo o Atlético de Alagoinhas com 4.041. O Bahia quase bate, rapaz. O Bahia vence por conta de 42 torcedores a mais. Acredito que após o jogo do Vitória da Conquista, o Atlético assume a liderança aí folgada. Do Vitória da Conquista não, contra o Vitória da Conquista. Em terceiro lugar, Juazeirense com 1.585 torcedores. Quarto, bem atrás, né? O Vitória com 1.104. Quinto, o que vai jogar aqui, o visitante de amanhã, o Vitória da Conquista, com 1.093 torcedores. Sexto, o Fluminense da Feira de Santana, com 926 torcedores. O Bahia de Feira vem em sétimo lugar. Ouse arriscar aí o público do Bahia de Feira. Bahia de Feira? Foi 304 torcedores, né? 304 torcedores, o Bahia de Feira. Que foi campeão há pouco tempo. Quer dizer que a diferença em renda e público, no caso, o Bahia, o que, Gomes? 4.043, né? 4.083 o Bahia, 4.083. O Atlético 4.041, 42 torcedores que fazem a diferença. 4.083, Mas proporcionalmente, obviamente, a torcida do Atlético está melhor do que a do Bahia. O Bahia não, sem dúvida. O Bahia é 4.000 e pouco no universo de quantos milhões? Né, a marca Bahia e o número de torcedores é fantástico, né? Uma coisa do... Quer dizer, o torcedor de Alagoinhas gosta mesmo que do seja futebol, né? o sub, né, 23, o aspirante e tal, a marca é forte. Bahia e Vitória, né, Gomes? Sem dúvida nenhuma, a marca muito forte, mas a marca do Bahia é muito mais ainda. O Bahia é o time que tem mais torcida no Norte e Nordeste. Ele chega quase que a empatar com o Santa Cruz, que é um outro, né? Mas é muito forte, você não tem praticamente concorrentes, né? Agora, no futebol, há algum tempo que o Bahia não dava uma resposta como deu o ano passado, né? Porque nós nos lembramos que há vários anos, todas as vezes que o campeonato começa, a partir da quinta, sexta rodada, o torcedor, a imprensa baiana, todo mundo vai ali, compra uma maquininha e começa a fazer contas, né? Verdade. O que acaba sendo muito ruim. Mas uma notícia boa, Caio, para o torcedor atleticano, é que os ingressos estão sendo colocados à venda a partir de hoje, 9 da manhã, e o preço está sendo mantido o mesmo do jogo de abertura, ou seja, inteira é 20, a meia é 10 e o sócio torcedor vai pagar somente R$5. Então a gente conclama aqui o torcedor para que ele compre seus ingressos nos pontos de vendas, não é? Pode ligar para a sede do Atlético para se informar quais são os pontos de venda. Lá no Carreirão também, né? Tá vendendo. Também. E que chegue mais cedo ao estádio. E a outra notícia boa com relação também a isso é que, segundo o Matos,
todos os portões do estádio Antônio Carneiro vão estar abertos para proporcionar um pouco mais de conforto ao torcedor do Alagoinhas Atlético Clube e para que não ocorra o que aconteceu no último jogo do Atlético, né? Então, todos os caminhos levam ao estádio Antônio Carneiro amanhã, né, para incentivar o time do Atlético, botar o time para frente. Então é necessário que a gente coloque ali amanhã pelo menos 8 mil, 9 mil torcedores no estádio Antônio Carneiro, o popular Carneirão. Quer dizer, o Atlético que vem aí, tá invicto, né? E Um empate, uma vitória. lembrando que no aniversário de 50 anos do Atlético, nós teremos uma vasta programação. E um bolo. E um bolo. De quantos metros, você lembra? 50 De metros. 50 metros. Segundo, não, 50 metros, né? Segundo camisa um ano humana. por metro. Agora, como você acha que o Atlético... Eu quero chegar cedo. O Atlético, ele tem alguma justificativa para temer o Vitória da Conquista, né? O Vitória da Conquista aí põe medo, assim, é um time que impõe medo ao Atlético? Olha, futebol é como diz o Barbosinha, futebol é jogado, né, Luciano? O Barbosinha que tem esse ditado, né? Então é um jogo também, um clássico do interior, não é? Não como o jogo contra o Fluminense, mas é um clássico do interior. Na estatística, o Atlético leva vantagem, tanto aqui quanto lá em Vitória da Conquista. Mas em Vitória da Conquista é muito apertado essa vantagem que ele leva, né? Não acredito que seja para temer. Tem que se respeitar, porque o Vitória da Conquista tem formado grandes times, à exceção do ano passado, e esse ano não começa bem, mas tem um elenco de razoável para bom. O Atlético vai precisar se precaver, porque o time de Vitória da Conquista perdeu uma partida e empatou outra. Então só tem um único ponto no campeonato. Já na entrevista que o Elias Borges deu, disse que é tentar de qualquer forma se recuperar na cidade de Alagoinhas frente ao Atlético. Então todo o jogo se torna perigoso justamente por isso. O Atlético precisa ganhar para manter a sua invencibilidade, para se manter dentro do G4, né? E para que ele... G3, né? O Atlético já está no G3, é terceiro colocado. É o terceiro colocado, mas se ele cair, ele vai para o G4. Ele tem que tentar se manter no G4 ou até melhorar a sua condição, porque se o campeonato acabasse hoje, o Atlético de Alagoinhas enfrentaria o Bahia, né? Enfrentaria o Bahia novamente, fazendo o primeiro jogo dentro de casa no Carneirão e o segundo jogo fatalmente lá na Arena Fonte Nova. Então o Atlético precisa melhorar a sua condição, ou ser primeiro ou ser segundo, para pegar o terceiro ou quarto da sua chave, né? Então, torcedor atleticano, chegue cedo no campo, mas fique sabendo que vai ter também um pouco mais de comodidade. Foi justamente isso que a direção do Atlético informou para nós ontem. Bom, valeu, Gomes, 6 horas e 50 minutos, daqui a